Aleluia, Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Para mim é motivo de satisfação, de gozo, de alegria estarmos aqui para recebermos essa poderosa palavra, a Santa Escritura. Como fala 2 Timóteo 3,16, toda Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Convido você a abrir a Santa Palavra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. O Senhor tem uma palavra para mim e para a tua vida. E essa palavra, ela vai quebrar paradigmas, ela vai tirar dúvidas, superstições, achismo. Aí você pergunta, que palavra seria essa? Eu já posso te adiantar que aqueles que acumulam riquezas, tesouros na terra, eles estão totalmente errados. Eu também quero te adiantar que todo aquele que deseja ser rico entra em pecado, não pode. Você pode até estar questionando agora, eu não sabia que querer ser rico, querer crescer na vida é pecado. Calma, uma coisa de cada vez. Você querer se formar, querer ser uma pessoa próspera, querer ser uma pessoa abençoada para abençoar os outros, isso não é pecado. O que a Bíblia fala é aqueles que desejam ser ricos e aqueles que acumulam tesouros, eles pecam. Aí você me diz, eu não aceito isso. Aqui a minha opinião não interessa. E eu posso te dizer que a tua também não. O que interessa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai me orientar e ela também vai te orientar. Então convido você a abrir Mateus, como eu já falei antes, capítulo 6. Abra Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, que tem como tema os tesouros nos céus. Ou seja, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Então vamos ler rapidamente o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, apenas 3 versículos, e o Senhor tem orientações preciosíssimas para mim e para você. Mateus 6, 19, que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Agora, Mateus 6,21, para encerrarmos. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu e o meu coração. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua santa, bendita e poderosa palavra lida, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações. Já te agradecemos, certos da vitória. Amém. Que evangelho maravilhoso. Quem escreveu esse evangelho, segundo estudos teológicos, segundo a teologia é uma ciência que estuda Deus. Ou seja, teo significa Deus, logia, estudo. Então, todo aquele que está lendo a Santa Palavra, está meditando, analisando, podemos dizer que mesmo que ele não esteja na faculdade, na universidade ou no seminário, podemos dizer que a pessoa está fazendo teologia, está estudando acerca de Deus.
Esse Mateus aqui, ele era um publicano. Aí você pergunta o que é publicano? Há mais de 2000 anos atrás, publicano era um homem que tinha um cargo federal, ele era cobrador de impostos e ele cobrava e coletava impostos para o império dominante, o império de Roma. E quando nós abrimos Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus vai até a coletoria. E quando Jesus olha, está quem? Mateus, conhecido como Levi. E ele é filho do homem chamado Alfeu. E quando Jesus chama Mateus, ele tem uma bênção, ele tem uma promoção. Ele deixa de ser um funcionário público que trabalha para homens e ele se torna um embaixador. Agora ele trabalha para Deus. Eu não estou dizendo que você é para deixar seu emprego, deixar seu empreendimento, sua empresa, não, de forma nenhuma. Deus vai te abençoar no teu emprego, vai te abençoar no teu empreendimento. Mas Mateus aqui, ele foi vocacionado. O Senhor chamou ele para uma coisa muito maior. E o que o Senhor chamou Mateus era necessário exclusividade. Diferente de mim, diferente de você, eu trabalho no secular. Eu trabalho na área de saúde, eu trabalho também na área industrial e também na área religiosa e também sou presbítero da igreja. Só que Mateus aqui, ele foi chamado, como vocês conhecem, para ser o quê? Mateus capítulo 10, do 2 ao 4, ele se torna apóstolo. Mateus 9,9, ele é chamado e ele se torna discípulo, seguidor de Cristo. E quando chega em Mateus capítulo 10, do 2 ao 4, nós vemos que ele se torna apóstolo. Aí você pergunta, hoje ainda existe apóstolo? Segundo a Bíblia, não existe mais apóstolo. Toda igreja que dizer apóstolo fulano, ele está indo contra a Bíblia. Aí você pergunta, por quê? Porque os apóstolos, eles viveram com e na era e na presença de Jesus, presencialmente. Apóstolo significa enviados. Enviados para quê? Para o que o Evangelho propõe. Aí você pergunta, o que o Evangelho propõe? Esse Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele tem um objetivo. Aí você pergunta, qual é o propósito? O propósito, a gente vai falar dois rapidamente. O propósito é apresentar Jesus como Messias. Messias significa Salvador, aquele que resgata. E o segundo propósito qual é? Através da obra messiânica, implantar, trazer o reino de Deus para os homens aqui na terra. E foi isso que Jesus fez. E para Jesus fazer isso, ele vocacionou apóstolos. Ele vocacionou, como nós sabemos, 12 apóstolos, aqueles que são enviados para evangelizar, para trazer o reino de Deus. E eu e você o que somos? Nós somos discípulos. Discípulos no grego significa seguidor do Mestre, seguidor de Cristo. Quando nós vamos aqui para a palavra, nós vamos aqui no contexto, nós vemos que o Senhor estava pregando em Mateus capítulo 6 sobre a prática da justiça. Diante dos homens, nós devemos sempre falar a verdade. E quando nós vemos aqui Mateus 6:2, como se deve dar esmolas. Então nós vemos que aquele que abençoa o próximo, aquele que faz uma obra de caridade, ele tem que dar com a mão direita e a esquerda não pode ver. A mesma coisa é nos ambientes religiosos, nas denominações, nas igrejas. Se você vai ajudar, vai dar uma oferta, um dízimo, você não pode subir no púlpito, no arauto e gritar, eu dei tanto, não. Porque se você fizer isso, você já recebeu tua recompensa. Você se exaltou. E a palavra do Senhor diz que aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, quando nós ajudamos, nós ficamos em silêncio. Porque se você ajuda, se eu estou ajudando alguém, é porque o Senhor está me usando, está te usando. Mas o Senhor começa também a ensinar como se deve orar. Nós não devemos orar como os hipócritas. Você pergunta o que é um hipócrita? É aquilo que na nossa gramática portuguesa nós entendemos como falastrão, aquele que fala muito sem pensar e sem lógica, ou aquele que é demagogo, é aquele que fala e não cumpre. Então Jesus também ensina
que quando nós oramos, entramos no quarto, fechamos a porta em secreto, nos humilhamos, agradecemos ao Senhor e em silêncio nos derramamos toda a nossa vida perante o Senhor e Ele falará conosco. E nós vemos também Jesus, Ele começa a trabalhar, como nós vemos aqui no texto. E Jesus fala também que é necessário orar. E Jesus ensina a oração. E a oração que Ele ensina é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, como está em Mateus 6. Então nós vemos que a oração começa exaltando, enaltecendo o Senhor. E nós já conhecemos a oração do Pai Nosso, nos livra da tentação, Senhor, aqueles que nos fizerem mal, que nós vamos a perdoar. Só que essa oração, ela não é uma reza, é um exemplo. Significa dizer que quando nós repetimos sempre as mesmas palavras, nós não estamos orando. Estamos fazendo o que chama de reza. O que é reza? A reza, segundo a Bíblia, segundo a teologia, é quando você está fazendo vãs repetições. Como se aquela repetição daquelas palavras pudesse surtir algum efeito. E nós sabemos que não. Porque o Senhor, Ele quer se relacionar comigo e contigo. 1 Tessalonicenses 5,17, o Senhor fala: orai sem cessar. O orar significa falar com Deus. E como nós vemos aqui, Jesus também orienta a jejuar. O jejum é a abstinência de alimentos. Quando você está jejuando, você não pode estar na TV, não pode estar no WhatsApp, nos meios de comunicações, de forma nenhuma. O jejum, ele tem que estar aliado com a oração e com a leitura da palavra. Isso é a orientação do Senhor. E quando nós chegamos no texto, nós vemos que o Senhor, Ele está orientando não só os apóstolos, os discípulos, mas a multidão. Porque esse evangelho aqui, segundo a teologia, provavelmente ele foi escrito na segunda metade do primeiro século. Outros divergem da data. Outros dizem que foi no ano 80 depois de Cristo, alguns dizem no ano 90, e alguns dizem, como eu falei, na segunda metade do primeiro século, no ano 50. Mas o ano 50 não, porque o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi o evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Mas não vamos se deter no mérito agora, vamos para a palavra. Logo no início, a palavra do Senhor me usou e eu disse a você o que está na palavra. Nós não devemos acumular tesouros na terra. Nós não devemos desejar ser rico, porque isso é pecado. Você pode agora estar me questionando, até me xingando, mas eu gostaria de dizer que a palavra é para o meu e para o teu bem. É para a minha e para a tua edificação e crescimento. Vamos aprender rapidamente o que o texto sagrado fala para mim e para você sobre todo aquele que acumula tesouro na terra e sobre todo aquele que quer ser rico e sobre todo aquele que tem um maior tesouro. E esse maior tesouro eu vou te adiantar, é a presença do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Então vamos comigo, abra novamente Mateus 6,19. 3 versículos falará ao meu e ao teu coração agora poderosamente. Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Então a orientação para mim e para ti, em Mateus 6,19 é: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Aí fala da traça, fala do ferrugem e fala do ladrão. Nós vemos que a traça é porque se for em cédula e passar muito tempo guardado, pode se deteriorar. Isso é verdade, a umidade, não vão entrar no mérito. Não, mas pode ser ouro, ok. Se for ferrugem, se for um metal de pouca valia, pode ficar também enferrujado e perder seu valor. Não, mas é ouro, ouro puríssimo, não é 18 quilates, é 24 quilates, por exemplo. Aí eu te digo, aí o ladrão pode ir lá, escavar e roubar. Ou seja, o texto tem aplicações valiosíssimas para mim
e para ti. O texto nos mostra que não devemos acumular tesouros na terra. Não devemos ajuntar tesouro, mas devemos ajuntar tesouro no céu, colocando nosso coração primeiramente em Deus. E também não devemos querer ser ricos. Então convido você a abrir a Santa Palavra, Provérbios capítulo 23, versículo 4. Fala comigo e fala contigo. Abra a Bíblia agora, em nome de Jesus, Provérbios capítulo 23, versículo 4, que diz assim: não te canses para seres rico. Quando nós vemos Provérbios 23, 4, está me orientando e te orientando no hebraico: não te canses para ser rico. O que é que a palavra está dizendo? Que esse esforço, ele tem consequências como ambição, ele tem consequência como perda de valores, como a vida, como cuidar do próximo. Então Provérbios 23, a partir do 4, fala que nós não devemos nos esforçar e nos dedicarmos inteiramente a querer ser rico. Mas você pode estar achando ainda insuficiente essa palavra. Então eu convido você, abra novamente a Bíblia, em 1 Timóteo 6,9. 1 Timóteo 6,9, eu vou ler para você que todo aquele que quer ser rico, ele está errado, ela está errada. Todos aqueles que desejam, têm um desejo, têm um anseio, têm a ambição, podemos dizer, de querer ser rico, eles, mesmo que tenham as melhores intenções, todo aquele que deseja ser rico, independente da etnia, da nacionalidade, da posição social, todo aquele que deseja ser rico, ele está pecando. Eu posso te provar? Abra 1 Timóteo 6,10, que declara: os que querem ser ricos caem em tentação. E vamos ver, só tentação? Essa tentação aqui diz respeito à ofensa contra a vontade soberana de Deus. Por exemplo, Deus diz: não desejarás a mulher, nem o boi, nem a casa do teu próximo. Aí você tem a tentação, acha bonito a casa, a esposa, etc. E você deseja. Você está indo contra as ordenanças e mandamentos de Deus. Mas só que nós vamos na próxima oportunidade, quando Deus permitir, nós vamos tratar essa questão sobre a maledicência de todo aquele que quer ser rico. Isso em outra oportunidade. Mas só que em 1 Timóteo 6,10 fala que todo aquele que quer ser rico, ele peca, ele está errado. Nós vemos isso agora, pode abrir. 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas. Cilada é armadilha, já vou te adiantando. E muitas concupiscências. Aí você pergunta, que nome esquisito, o que é concupiscências? Eu vou resumir, mas é muito mais do que isso que eu vou falar. Concupiscência significa desejo forte e desordenado da carne, de querer aquilo que Deus não quer que nós queiramos e desejar aquilo que Deus não quer que nós desejamos. Isso é concupiscência, desejo forte da carne, desordenado, ou seja, disfuncional, sem ordem, fora da razão. E 1 Timóteo 6,10 ainda continua, não só cilada e concupiscências, e fala insensatas, imprudentemente, e também perniciosas. Perniciosa é um verbo pesadíssimo. E ainda fala mais, depois de perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então todo aquele que está desejando ser rico, desejando ter poder, eles estão fadados à ruína, ao fracasso. Mesmo que a pessoa venha a falecer podre de rica, como se fala na expressão de linguagem, muito rica, mas a alma e a mente está escrava. Você, como assim a pessoa rica está escrava? Ela está escrava da sua riqueza. Ela está escrava de um espírito maligno chamado Mamon, aquele que ama a riqueza. Ele é o quê? Avarento.
Então nós vamos agora abrir ainda Mateus 6, 19. Você abre Mateus 6, 19. E nós vemos que Mateus 6, 19 fala que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Então convido você a abrir 1 Timóteo 6,10 novamente. A gente leu o 6,9. Os que querem ser ricos caem em tentação, ruim na perdição. Quando nós abrimos 1 Timóteo 6,10, a palavra do Senhor fala assim para mim e para ti: porque a raiz de todo mal é o coração que ama o dinheiro. Deixa eu explicar para você. O texto não está dizendo que o dinheiro é ruim. Até porque o dinheiro é um objeto inanimado. Ele não respira, não fala. Nós sabemos que ele tem um valor, é lógico. Mas o texto fala: o coração que ama dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? A pessoa se torna o que nós chamamos de mercenário. Todo mercenário, ele mata, ele rouba, ele faz tudo por quem? Pelo seu senhor, que é o dinheiro. Então nós começamos a aprender na Bíblia explicações valiosíssimas. Nós também vemos lá em 1 Timóteo 6,17, se você quiser abrir, ou pode meditar também, que fala que os ricos não sejam orgulhosos, ou seja, que tenham esperança em Deus. Até porque nós sabemos que dá poder ao homem, e aquela humildade, muitas vezes, aquela falsa humildade, ela cai por terra, a pessoa pisa em todo mundo, a pessoa acha que pode comprar todo mundo. Nós vemos isso em pleno século XXI, em 2025. Tantas pessoas que passam por nós, não dá bom dia, não dá boa tarde, porque tem poder aquisitivo, muito dinheiro, comete crime, contrata os melhores advogados, mas não paga pelo seu crime, pelo seu pecado. Isso são pessoas orgulhosas. Mas eu ainda convido você a abrir em Hebreus 13, versículo 5, que fala: seja a vossa vida sem avareza. Hebreus 13, 5 fala para mim e para ti, que você que está acompanhando o canal e a minha pessoa aqui também no canal A Poderosa Palavra de Deus, nós não devemos viver uma vida avareza. O que é avareza? Eu já falei: amor ao dinheiro, cobiça, ambição desenfreada. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Deus nunca te deixará. Nós vemos isso. Aqueles que são humildes, Deus nunca nos deixará. Então nós vemos que é necessário, significa avareza, armazenar para si valores materiais. Isso é avareza, acima do necessário. Então você pode até me ridicularizar, mas no original na Bíblia, a avareza é isso: armazenar para si valores materiais acima do necessário. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 pernas. Aqueles que tiveram algum problema, amputação, nós entendemos. Mas normalmente, toda criança, toda pessoa quando nasce, normalmente, sem nenhuma anomalia cromossomática, o que é que acontece? Ela nasce com 2 pernas. Significa dizer que um par de sapato é suficiente? Eu acredito que não. Por quê? Até por conta do desgaste, do odor. 2 pares são suficientes? Sim. 3 pares, se for para especificidade de exercício, praticar esporte, 3 pares são suficientes. Mas digamos que eu e você tenhamos 10 pares de sapato. Aí você diz: mas eu preciso. A Bíblia do Senhor no original condena isso. Isso é avareza. Muitas vezes você na sua casa tem 3 TVs. Aí você diz: não, mas eu tenho condições, o Senhor me abençoa, eu posso ter. Tem uma na sala, na cozinha, no quarto. Eu posso te garantir que isso é excesso, isso é avareza. Até porque quanto mais nós consumimos em eletrônicos, em tudo, o que é que acontece com a terra? Existe a questão da sustentabilidade. Se nós consumimos muito daquilo que é extraído da terra, a matéria-prima, o que é que vai acontecer? Provavelmente, futuramente, vai faltar para nossos filhos, para a nossa posteridade.
Se você tem 50 pares de camisa, 50 pares de calça, se você tem várias geladeiras na sua casa, ou seja, isso é avareza. Aí você me pergunta por quê? Porque muitas vezes nós temos 5, 6, 10 pares de sapatos. E muitas vezes tem gente que não tem nem um par de sapato. E o Senhor naquele grande dia Ele vai te cobrar. Rapaz, tu tinha 2 pares, 10 pares e não ajudasse teu próximo. Às vezes nós temos 3, 4 carros na garagem. Um da mulher, um do filho, do marido, outro de esporte. E nós não ajudamos ninguém que precisa, que está na parada, aguardando o transporte público. Isso também é avareza. Então, nós entendemos que a avareza é o quê? Armazenar para si valores materiais acima do necessário. Saiba que nós somos mordomos. Tudo que eu e você temos vai ser cobrado. Será que você tem feito o uso correto do teu emprego, da tua casa, da tua fazenda, da tua sala, da tua geladeira, do teu micro-ondas? Ou seja, tudo que vier à minha mão, da tua moto, do teu carro, o Senhor vai cobrar conta. Por quê? Tudo é dele, como fala no Salmo 24:1. Do Senhor é a terra. Então tudo que nós extraímos da terra, primeiro, o Senhor que dá força ao nosso braço, o Senhor que nos dá capacidade intelectual para raciocinar, mas nós sabemos que tudo é dele. Convido você ainda, estamos acabando. Mateus 6:20. O Senhor fala: mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Nós aprendemos aqui que o maior tesouro nós devemos ajuntar aqui na terra, no céu. Aí você fala: eu não estou entendendo. Primeiro, bondade. Bondade é você fazer o bem àqueles que não merecem. Isso é bondade. Se você faz o bem a quem te faz o bem, isso não é bondade na Bíblia. Pode ser até na nossa gramática portuguesa, na nossa literatura portuguesa. Mas, biblicamente, o que é bondade? É eu fazer o bem a quem me faz o mal. Mas nós vamos ver na Bíblia alguns princípios. Eu convido você a abrir Mateus 19:21. Mateus 19:21, Jesus falou assim para aquele jovem rico: vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mateus 19:21, chega um jovem muito rico, só que ele era crente, ele ia para a igreja, ele conhecia o Pentateuco, os 5, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele seguia o Torá, que significa a lei de Deus, os 10 mandamentos. E o Senhor disse, e ele chega para Jesus e diz: Senhor, como fazer para ir para o céu, para herdar o reino de Deus? Jesus disse: seguir os mandamentos. Aí ele: oxe, isso aí eu tenho feito, Jesus, desde a minha mocidade, desde a minha meninice. Jesus olha só do coração dele, e Jesus vê que realmente ele era um crente, que seguia todos os ritos cerimoniais, ele seguia, dava o dízimo, fazia tudo. Só que tinha um porém: ele era muito rico. E por ser muito rico, o coração e a mente dele era escravo do dinheiro. Mesmo ele sendo um crente fiel, honesto, mas ele tinha o de maior valor na mente dele, não era Deus, não era Jesus, era a sua riqueza. E Jesus em Mateus 19:21 fala com ele: vende teus bens. Jesus falou literalmente, já para cortar o mal pela raiz, como fala o nordestino no Brasil. Vende teus bens, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu e me segue. Que coisa linda. Aí você diz: mas rapaz, o cara ia dar tudo, propriedade, camelo, boi, gado, ovelha. Sim, porque tudo aqui perece. E Jesus, ele é o dono de tudo. Só bastava ele seguir a Jesus. Não ia faltar água, não ia faltar alimento, não ia faltar nada. Mas ele se entristeceu. Fala lá em Mateus 19, a partir do 21. E Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Eu não estou dizendo que não tem salvação para o rico, é claro que tem. Abraão era rico, Jó era rico, mas só que aqueles que são ricos, sendo abençoados por Deus, aí não tem problema nenhum. Agora, aqueles que são ricos através de ganância, através de avareza, através de mercenaria, aí sim é difícil entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o seu maior tesouro é a mansão, o seu maior tesouro é os animais, é os rebanhos.
Mas o Senhor, ele fala aqui, convido você a abrir Lucas 12:31, Lucas 12:31. Nós temos aqui Lucas 12:31. Buscai antes de tudo o reino de Deus. Jesus fala, primeiro, Lucas 12:31, buscai o reino de Deus. Só que Mateus também fala isso. Mateus 6:31, nós vamos abrir aqui. Mateus... Não é Mateus, perdão, é Mateus 6:33. Mateus 6:33, o que é que Jesus fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você começa a entender. O desejar ser rico é pecado. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, Ele vai mandar carro, vai mandar roupa, Ele vai mandar a tua casa, Ele vai mandar tudo. E se você amar a Deus acima de todas as coisas, Ele pode até mandar riquezas. Por quê? Porque Ele vai saber que teu coração não vai trocar o ouro e a prata por Deus. Muitas vezes o Senhor não nos dá riqueza porque Ele sabe que nós podemos nos inclinar para a avareza e amar a riqueza. Então eu convido você ainda a abrir 1 Pedro 1,4. 1 Pedro 1,4, o que é que fala? Em Cristo temos uma herança nos céus. Então 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, tesouro no céu é o quê? Em Cristo temos herança no céu. Então se em Cristo temos herança no céu, é necessário eu e você estarmos em Cristo. Está em João 15:7, se vós estiverdes em mim, minhas palavras em vós, me pedireis o que quiser e vos será feito. Estar em Cristo é fazer a vontade de Cristo. Tesouro no céu temos através de Jesus. Quando pecadores se convertem, tem a vida eterna. Você pode ser o homem e a mulher mais avarenta do planeta, mas se você hoje se ajoelhar e dizer, Senhor, começar a clamar, tira de mim esse desejo, essa concupiscência, Senhor, esse amor ao dinheiro, Senhor, o Senhor ele vai te libertar. E nós vamos encerrar agora, abra Mateus 6:21, Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu te pergunto agora, onde está o teu tesouro? A palavra está dizendo, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Traduzindo, onde estiver o teu pensamento, onde estiver o teu anseio, a tua alegria, o teu prazer, esse é o teu tesouro. Talvez o teu tesouro seja na tua esposa. Não é pecado amar a esposa, mas amar acima de Deus é pecado, é idolatria. Talvez o teu tesouro esteja no teu filho. Talvez você abra a boca e diz, meu filho, minha filha, minha vida. Você já está em condenação. Não é Deus que te condena, você mesmo. Porque em Isaías 42:8 ele fala, eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra e mais de escultura. Isaías 42:6 e 8, Jesus fala isso. Que a glória dele ele não dá a ninguém. Então teu filho não pode ser tua vida. A tua filha, a tua esposa, a tua mãe não pode ser tua vida. A tua e a minha vida é Jesus. Ele é o Criador da minha e da tua vida. Até porque teus filhos, quem deu foi Deus. Salmo 127:3. Herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre, seu galardão. Herança significa do Senhor são os filhos. Então significa que os filhos é de Deus, ele nos deu por herança. E do fruto do ventre, da barriguinha da mamãe, sai um galardão. Galardão no grego é recompensa. Então teu filho não é teu. Talvez você esteja na criminalidade, no vício. Esse é teu tesouro. O teu organismo, ele depende de um psicoativo, de uma substância. Você não se liberta da heroína, do crack, da maconha, do tabaco, do álcool. Mas Jesus ele tem poder para te libertar. Enquanto você não se liberta, esse é o teu tesouro. Por quê? Porque você depende dele. Por isso que chama dependência. Mas o Senhor quer te libertar dessa dependência, para que eu e você venhamos a depender exclusivamente do Senhor. Então eu convido você a abrir João 11:25. 11:25 Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, mesmo que eu e você morra, sem poder aquisitivo, mas nós viveremos toda a eternidade nas mansões celestiais com Cristo. E convido você a abrir Gálatas 5:22. Quando temos amor, alegria, paz,
nós temos o quê? O Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, domínio próprio, temperança, mansidão. Isso é o nosso tesouro. E você abrindo agora também em Mateus 18:22, fala que quando perdoamos, não só 7, mas 70 vezes 7, 490, nós temos um tesouro no céu. Porque assim como Deus nos perdoa todos os dias, é necessário eu e você perdoar nosso irmão, nossa irmã, todos os dias. Não só aqueles que nos fazem bem, mas aqueles que nos odeiam. Aí nós teremos tesouro no céu. Provérbios 23, abra aí, 23, 26. Entregando o coração a Jesus, dá-me, filho meu, o teu coração. Então o Senhor fala em Provérbios 23, 26, que nós devemos entregar o coração ao Senhor. E o Senhor diz: dá-me, filho meu, o teu coração. E nós vamos encerrar agora na conclusão, como fala em Mateus 6:21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Mateus 6:33. Entregando o nosso caminho a Ele. Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor. Onde está o teu coração? Que o teu coração possa estar no Senhor. Um abraço, até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos.